por que eu falei do encontro, né? Porque aqui no quadro Entrevista a gente se encontra através das nossas redes sociais, através também dessa forma remota que a gente redescobriu de poder encontrar as pessoas e falar com as pessoas. Nós vamos falar hoje sobre o poder da palavra, que é enorme e que tem força em nossa vida. Temos sempre que pensar quando uma palavra sai da nossa boca, porque ela tem muito valor. Por mais que às vezes acreditamos ser banal aquilo que dizemos para o outro ou até mesmo para nós, isso pode causar um grande dano ou ser de muito benefício, dependendo de quais são as circunstâncias da comunicação. As palavras têm o poder de levar o amor e também de ferir as pessoas. Para nos ajudar a refletir sobre a força que a palavra tem, nós vamos conversar de forma remota com a irmã Élida de Bastiani, do Imaculado Coração de Maria. Ela é mestra em Sagradas Escrituras e articuladora do Regional de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Irmã Élida, seja bem-vinda aqui ao programa Pai Eterno, uma alegria poder receber a senhora. Obrigada, Padre Wellington. Saúdo com muita alegria a todos os telespectadores e desejar, sou muito grata por essa oportunidade para falarmos daquilo que somos convencidas também da força da palavra em nossa vida, na vida das pessoas. Irmã, antes da gente abordar especificamente o poder das nossas palavras em nossa vida e na vida dos outros, a gente precisa também refletir sobre o poder da palavra de Deus. De que maneira a palavra de Deus age na vida humana? Eu começaria falando da força da palavra criadora do próprio Deus. Quando nós olhamos o primeiro livro da Sagrada Escritura, o livro do Gênesis, já no capítulo 1, versículo 3, na palavra de Deus, né, haja a luz, ou faça-se a luz, e a luz existe. Depois fala do firmamento, e assim toda a criação que é narrada é efeito da palavra. Então, Deus tem uma palavra criadora, e essa palavra, ela vai criando, e depois ele vai falando de bens. Então, está muito ligada a força da palavra com a bênção. Que a bênção é o desejo de bem, o desejo que aconteça o melhor na vida da pessoa. E vindo de Deus, a bênção é o que a gente mais precisa. É o que sustenta, é o que cria o povo, que une o povo, que faz o povo caminhar, que liberta. Assim, tem várias palavras para aproximar dessa ação criadora de Deus. Agora a gente pode traçar um paralelo entre as nossas palavras ou o nosso modo de oferecer uma palavra às outras pessoas e a palavra de Deus. Como é que a gente pode construir essa relação entre nós e a palavra de Deus que nós temos acesso? Toda palavra quando a gente proclama uma palavra, toda pessoa, de alguma forma nós nos damos nessa palavra. É como se a nossa energia fosse direcionada aos destinatários. Então, quando Deus profere uma palavra, seja através dos patriarcas, dos profetas, depois em Jesus, que é o verbo feito palavra, é uma palavra de vida. Tem até uma música que diz, só tu tens palavras de vida eterna. Então, toda palavra proclamada, a palavra de Deus, é uma palavra de vida. Nós, seres humanos, também temos essa dimensão, essa capacidade de gerar vida através da palavra, porque nós nos damos através da palavra. Acontece que nem sempre conseguimos, né? A gente fizer um paralelo no livro do Deuteronômio, Deus diz, eu coloco diante de ti a vida e a morte, a felicidade e a infelicidade. Então, a bênção e a maldição. Então, as escolhas humanas, elas podem levar a gerar mais vida ou menos vida. E, através das escolhas, também nós proferimos as nossas palavras. Nossas ações e palavras vão muito junto. Não há como separar. Nosso testemunho
da ação também carrega junto a nossa palavra. Ou aquilo que proferimos vai confirmar a ação de vida pelo que fizemos, ou menos vida. Certo. Agora, quando a gente observa, por exemplo, a palavra de Deus, qual que é a melhor atitude para quem deseja começar ou ter um itinerário de proximidade com a palavra diante da leitura da palavra de Deus? Porque muitas pessoas pegam a Bíblia, assim como pegam um jornal, como pegam uma revista, e imaginam como critério histórico aquela leitura que é feita simplesmente como um relato. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco melhor sobre isso, porque nós temos uma série de pessoas aí que está sempre nos questionando como começar, mantendo essa intimidade com a palavra, sem olhar para a palavra como olhamos para todos os outros informativos dos quais nós temos acesso, livros às vezes, sejam eles literários, históricos. Por que há essa diferença com a palavra de Deus? Importante é ler, é ir à palavra. Começar lendo, não de ouvir. Pode ser, tem pessoas que não sabem ler, não tiveram oportunidade, então pode, pela escuta, pelo ouvido também entra. Mas a leitura, no Brasil e não só, já é um método muito antigo, a gente chama de leitura orante da Bíblia, o Alexio Divina. É um método belíssimo e acessível a todas as pessoas. Ele, de alguma forma, a gente poderia sintetizar em 3 ou 4 perguntas. Eu leio um texto, por exemplo, eu pego o Evangelho, eu leio um texto do Evangelho, eu silencio um instante e eu me pergunto, o que essa palavra está dizendo? Quem são os personagens, como se movem? Se Jesus está na cena, o que ele diz? Então, primeiro, o que o texto diz em si? O segundo momento é o que esse texto diz para mim. Se nós lermos em grupo, o que esse texto diz para nós? Que força essa palavra tem? Ela ilumina a minha vida, ela questiona, ela interpela, ela me confirma naquilo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, ou ela tem um apelo de conversão, de mudança. Aí eu paro um instante também, e aí depois eu vou falar com Deus. Esse momento é muito importante, porque a partir do apelo da palavra, nós podemos dirigir a nossa prece. Essa oração pode ser de louvor, de agradecimento, de súplica, pode levar as pessoas a uma pergunta muito interior, né? Até uma provocação de mudança de vida. Seria o 4º passo, né? A leitura, a meditação, a oração, e a gente também fala a contemplação. Contemplar é olhar o mundo, a vida, com os olhos de Deus. Então, que novo olhar essa palavra me deu? Carlos Mestre, que é um grande biblista, ele diz, a realidade ao nosso redor, ela não muda, mas muda a nossa lente, como nós passamos a olhar a realidade. Então, essa seria uma indicação bastante acessível para todas as pessoas. É uma leitura que pode ser feita em comunidade, em família, entre os casais, entre os jovens, com as crianças, nos grupos eclesiais, nos grupos de trabalho. A gente tem tido muitas reflexões importantes a partir daí. Porque assim como a gente vai se dando a conhecer a palavra, Deus também vai se revelando. Tem o autor antigo da Bíblia que ele diz que por trás da letra está o autor. Então, a partir da leitura, Deus também vai se revelando. Então, essa palavra passa a ser importante para nós. Ela passa a ser vida na nossa vida. E assim a gente vai tomando gosto, vai se apaixonando pela leitura, vai guardando na memória, vai guardando no coração, e as nossas ações passam a ser iluminadas, motivadas pela ação da palavra.
Agora, irmã, eu gostaria que a senhora pudesse falar para nós sobre, nesse sentido, já inspirados pela palavra de Deus, a gente procura sempre chamar a atenção para que o ser humano possa pautar sua vida, pautar a sua conduta pela palavra de Deus. Quando a gente vive distante da palavra, também é facilmente constatável a pessoa que não lê a palavra, não conhece a palavra e nesse desconhecimento acaba tendo consequências graves, né, diante daquilo que nós dizemos no início dessa entrevista aqui. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco para nós também dessas consequências do desconhecimento da palavra. Eu preciso dizer duas coisas, padre. Claro. Eu tenho disso. Uma é sobre quem não conhece a palavra e a outra é quem conhece e manipula a palavra. E as duas coisas causam consequências. Não conhecer a palavra, a gente fica empobrecida, né? Porque a palavra, ela nos é dada através da Sagrada Escritura. Santo Agostinho diz: o primeiro livro que Deus escreveu foi a natureza, foi a criação, a nossa casa comum. E porque os homens não conseguiram ler e compreender a Deus através disso, ele nos deu a palavra escrita. Então, nós temos acesso à vontade de Deus, que a palavra de Deus é também a vontade de Deus, através desse mundo, das maravilhas do mundo criado, e através dos mais de 70 livros da Bíblia. É compromisso da igreja fazer com que os cristãos batizados conheçam a palavra. A doutrina é importante, o catecismo é importante, mas não sem a palavra. A palavra constitui a comunidade, a palavra dá vida à igreja, a palavra nos liga, a palavra nos torna discípulos e discípulas de Jesus. E se ele é a palavra encarnada, não tem vida cristã sem conhecê-lo. E nós o conhecemos através da experiência narrada nos evangelhos, narrada nos Atos dos Apóstolos e depois em todos os demais livros e cartas, né, do Novo Testamento. Um segundo aspecto que eu já assinei é quem manipula a palavra. Eu diria assim, é terrível isso, porque usar da palavra um texto e fazer a palavra dizer o que ela não diz, isso é demais. Isso não é bom, isso estrangula a palavra. Porque há interesses, às vezes, quando leitores e leitoras que querem usar da palavra para dar lições para os outros, ou então para manter o seu jeito de excluir, o seu jeito de não acolher, e isso a palavra de Deus não comporta. Manipular a palavra é querer manipular o próprio Cristo. Isso o Espírito Santo não abençoa. O Espírito Santo é ele que nos leva a conhecer na relação do Pai com o Filho, nessa relação de amor da Santíssima Trindade, é que nós vamos conhecendo Deus também, e essa palavra ela vai nos alimentando e nos fazendo entender cada vez melhor quem é Deus e qual é o nosso lugar também nesse mundo, na missão que cada um de nós recebe e exerce através do seu ser e fazer. A senhora no começo estava falando, por exemplo, da bênção de Deus, né? Quando a gente é criança, e principalmente depois que a gente vive essa tradição, quando a gente mora, por exemplo, no interior, a gente é educado a pedir a bênção, né? Aos mais velhos, àqueles que estão dentro da nossa casa. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre a palavra de bênção e de maldição, poder justamente desse pronunciar que as pessoas têm, muitas vezes nem consciência de valor dão a essa realidade. A bênção, se a gente olhar na Sagrada Escritura, ela permeia todos os livros. É muito bonito. A gente tomar o livro do Gênesis, que eu já assinei anteriormente, a primeira bênção é Deus que abençoa a sua obra criada. E a segunda é a bênção sobre o ser humano. Quando diz que criou o homem e mulher os criou,
e os abençoou. O livro de Números tem uma bênção belíssima no capítulo 6, quando ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. O Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Depois é até dito que essa bênção de São Francisco, na verdade, ela é do livro dos Números. Muitas famílias ainda têm o costume de pedir a bênção, né? É muito bonito. Abençoar é participar da ação benigna de Deus. Amaldiçoar é negar o amor, é negar esse fluxo de vida que o próprio Deus derrama sobre nós, seres humanos. Nós encontramos muito mais expressões de bênção do que de maldição. Existe também a maldição, que eu diria assim, como pedagógica, para que o povo obedeça os mandamentos, os estatutos, as normas. Quem não abençoar, quem não seguir isso, daí diz que vai ter uma maldição. Daí está descrita no capítulo 27 do Deuteronômio. Para nós, seres humanos, abençoar é uma ação assim que brota do coração. Uma pessoa, para abençoar, ela tem que estar também ligada a Deus, ela tem que estar ligada um pouco, harmonizada. Se a gente trouxer um exemplo, às vezes os pais, as mães, os responsáveis, às vezes estão cheios de ira em relação aos filhos, aos jovens, adolescentes, crianças. Uma pessoa irada, ela não tem condições de abençoar. A bênção fica truncada, eu diria uma palavra assim, porque a bênção, ela exige o melhor de nós. Quando a gente vai buscar a bênção, muitos de nós buscamos a bênção da saúde, quando o sacerdote abençoa, que ele impõe a mão, a gente se põe inteira aí. E acreditamos que através da pessoa do sacerdote, mas pode ser também dos pais, dos padrinhos, de outras pessoas, que derramam a bênção, que suplicam a bênção, há um fluxo de vida, que é de quem pede a bênção e de quem também abençoa em nome de Deus. Então, dizer palavras de maldade, de amaldiçoar as pessoas, é uma coisa muito, muito triste, né? Para mim, ela diminui o fluxo de vida do próprio Deus que circula entre nós, em nós. Agora, irmã, eu acho tão bonito quando a gente vê entre os mais jovens, né, essa conservação de sempre pedir a bênção aos mais velhos. Tive a oportunidade de morar na região norte, na cidade de Paraíso do Tocantins, e eu me lembro, antes da pandemia, claro, ainda como diácono, as crianças tomavam a bênção e beijavam a nossa mão e davam a mão para a gente beijar. Então, benção e dava a mão para a gente beijar também. Então, assim, é claro que hoje isso é algo quase que impensável, né, nesse jeito e nessa proximidade. Mas eu gostaria de exortar principalmente as famílias, aos mais velhos, a não perderem esse bonito costume de abençoar. Como a senhora bem disse, está sempre presente na palavra de Deus o sinal da bênção. Mas também chama atenção, palavras de maldição são palavras pesadas que, como a senhora bem disse, diminuem o fluxo de vida entre nós, né? Sim. A gente pode lembrar o Evangelho de Marcos, quando os adultos levam as crianças para Jesus abençoar e os discípulos querem impedir. Aí Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus. E o versículo 16 do capítulo 10 diz que Jesus impôs as mãos sobre elas. Então, a bênção, ela tem também essa proximidade. Claro que hoje nós vivemos num momento de distanciamento social, mas quando a mão não pode chegar, chega o nosso coração, chegamos com a bênção pelo nosso desejo, pela vontade de estar presente e abençoar. Não é telemática, né? Mas acreditamos que a ação de Deus nos toca. Quando eu desejo a bênção para alguém, ela chega. Porque é o próprio Deus que faz chegar. Eu sou
instrumento, né? E eu quero muito sempre ser sinal de bênção. Eu desejo isso para mim, mas desejo para as pessoas também. Porque quando a gente deseja ser sinal de bênção, a gente deseja o melhor para si e para o nosso redor também. Eu tenho um exemplo da nossa fundadora, a bem-aventurada Bárbara Marx, em que ela terminava todas as cartas desejando a bênção para as irmãs. Ela diz: que Deus te abençoe, e eu também uno a bênção de Deus à minha fraca bênção. Ou então, que abençoe a Santíssima Trindade, que o amor do Pai e do Filho esteja entre vós, que Deus te abençoe e te ajude, e vamos rezar para que Deus nos abençoe. Então, essa sintonia, a bênção, ela cria comunhão, ela mantém na harmonia, ela nos predispõe para uma ação benéfica. Que bom. Irmã Élida, eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar. A irmã, no começo, né, a gente estava conversando aqui antes do momento, ela falou assim: padre, a minha estreia na televisão. Mas a senhora tirou de letra, irmã. Cadê a bolinha? Mostra pra gente aí. Cadê? Olha lá, a bolinha para ela poder passar na mão. Irmã, fica tranquila, pode ter certeza que a senhora vai ter mais e mais vezes para falar conosco, porque existem pessoas que a gente, quando escuta, se sente mais tranquilo e mais em paz. A senhora é uma pessoa, é uma dessas pessoas, pode ter certeza disso. Muito obrigado, viu? Obrigada, padre. Obrigada a todos. Forte Deus abraço. Nos abençoe. Sim? Que Deus nos abençoe. Amém. Tudo de bom para a senhora, e dá um abraço em todas as irmãs aí, que de um modo especial nós temos um carinho, uma proximidade tão grande com as filhas da Beata Bárbara Marx, as irmãs do Imaculado Coração de Maria. Obrigada. Rezemos uns pelos outros. Amém.